Bom, pessoal dos terceiros anos, estamos de volta. Espero que todos estejam cumprindo a risca aí as determinações de isolamento social. É uma coisa difícil, mas importante para a gente se preservar, evitando aí a disseminação da Covid-19. Espero que todos estejam bem, vocês e seus familiares. Bom, vamos para a atividade número 4, a penúltima desse módulo aí do primeiro bimestre, ok? Na atividade passada nós falamos sobre o conceito de capital, tentando mostrar para vocês, não é muito fácil, a gente precisa pensar bastante, abstrair bastante para a gente entender os efeitos que a transformação das coisas em capital produz na mente da gente, né, na sociedade capitalista, ok? Está por trás dessa sociedade de consumo. E no finalzinho, eu tinha falado que dois fenômenos são importantes para entender o desenvolvimento do capitalismo. Um desses fenômenos era a acumulação de riqueza, ou capital, que veio lá do setor agrícola, como cercamentos, também foi uma coisa importante que nós vimos na aula passada, cai muito em vestibular, a questão de cercamentos. Veio do setor comercial, do setor mercantil, veio das manufaturas, do setor industrial que estava se desenvolvendo, tudo isso acumulou riqueza na mão de algumas pessoas, ficaram muito ricas e tinham recursos para transformar todo o sistema produtivo. Mas isso não bastava para o capitalismo se desenvolver. Além de pessoas muito ricas de um lado, com acúmulo de riqueza de um lado, era necessário que de outro lado houvesse uma grande quantidade de pessoas expropriadas dos seus meios de produção. Pessoas que estariam dispostas a trabalhar para outra pessoa. Para a gente que vive no século XXI, hoje em dia, esse desemprego no Brasil chegando já a 13% quase, e com uma perspectiva de agravamento do desemprego em função da pandemia, parece que é natural que as pessoas sempre correram atrás de um emprego, mas não é natural. Sobre isso eu quero ler um trecho para vocês, um texto. Acompanhe a leitura aí. Esse é um texto extraído da História da Riqueza do Homem, é um livro de um historiador econômico chamado Léo Huberman. Ficou muito famoso, né, porque ele escreve de uma maneira bastante clara os conceitos da história econômica. Então, recomendação para quem vai fazer vestibular, a História da Riqueza do Homem, Léo Huberman. E o Léo Huberman escreve isso daqui, lá no século passado, mas parece que ele está falando de hoje em dia. No século XX, com o desemprego em toda parte, com trabalhadores ansiosos e dispostos a aceitar qualquer emprego, é difícil compreender que houve um tempo no qual arranjar trabalhadores para a indústria constituía um verdadeiro problema. Quando a gente olha as filas aí quando um supermercado vai abrir, filas enormes de pessoas procurando emprego, parece que para a gente é difícil compreender que arranjar pessoas dispostas para trabalhar para outras, em algum momento da história, foi muito complicado. Parece-nos natural, voltando à leitura aqui, parece-nos natural que existia uma classe de pessoas ansiosas para entrar numa fábrica, a fim de trabalhar em troca de salários. Mas isso não é absolutamente natural. Um homem só trabalha para outro quando é obrigado. Então essa é a principal tese desse texto. Um homem só trabalha para outro quando é obrigado. Se tiver acesso à terra, na qual pode produzir para si, não trabalhará para mais ninguém. Então, se uma pessoa tiver condições de sobreviver à sua própria terra, produzindo para a sua subsistência, para que ela vai trabalhar para outra pessoa? E agora o autor aqui cita dois exemplos para tentar convencer a gente dessa tese dele. A história dos Estados Unidos prova isso. Enquanto houve terra barata ou de graça no oeste, houve uma marcha para aquela região, de gente ansiosa por terra, o que significava dificuldades de arranjar braços no leste. Então ele está falando, por exemplo, os Estados Unidos
O que o governo norte-americano fez ao longo do século XIX? Ele expropriava a terra dos índios e distribuía para colonos de graça. Tem vários filmes, já vi alguns filmes que mostram, era uma corrida, o cara chegava numa região lá, organizava-se todo mundo, o cara dava um tiro, saia todo mundo correndo, aquele que chegasse primeiro no lote lá e ficasse a bandeira dele, ficava dono daquelas terras. As terras eram distribuídas de graça. Então houve uma marcha para o oeste de pessoas que estavam querendo sua própria propriedade, suas terras. E no leste o que acontecia? Faltava gente para trabalhar, havia dificuldade de encontrar pessoas dispostas a trabalhar para outras. E nesse sentido, o que aconteceu com os salários? Eram muito elevados, eram muito altos. Então é o exemplo que ele coloca aqui para tentar mostrar para a gente como ocorria essa ideia dele de que um homem só trabalha para outra pessoa quando está obrigado. Outro exemplo que ele coloca. A mesma coisa ocorreu na Austrália. Quando a colônia de Swan River foi fundada, o Sr. Peel levou consigo 50 mil libras e 300 pessoas das classes trabalhadoras. O Sr. Peel deve ser um nobre inglês que foi lá para a Austrália fundar uma colônia, levou 50 mil libras e 300 pessoas. Obviamente, essas 50 mil libras, pelo menos grande parte delas, era para pagar o salário dessas pessoas. Mas essas pessoas estavam fascinadas pela perspectiva de obter terra. E em pouco tempo, ele ficou sem um criado para fazer-lhe a cama ou trazer-lhe a água do rio. Lamentemos o Sr. Peel, que teve de fazer sua cama simplesmente por não compreender que, quando os trabalhadores têm acesso aos seus próprios meios de produção, no caso a terra, não trabalham para outra pessoa. Então a primeira ideia desse texto é isso. Uma pessoa que tem acesso à terra, que pode produzir sua subsistência, não vai trabalhar para outra pessoa. Mas ele continua aqui. Ele vai desenvolver esse argumento para a questão manufatureira. O que ocorre com os trabalhadores para os quais a terra é um meio de produção, ocorre também para aqueles cujo meio de produção é a oficina e suas ferramentas. Enquanto esses trabalhadores puderem usar as ferramentas para fabricar artigos que possam ser vendidos por uma quantia suficiente para atender às suas necessidades, não trabalharão para outro. Por que trabalhariam? Então, ele vai aqui aplicar aquela lógica aos trabalhadores da oficina. Se uma pessoa que tem um conhecimento do artesanato tiver suas ferramentas, um local para trabalhar e a matéria-prima, e puder produzir, vender os seus produtos e sobreviver com isso, vai trabalhar para outra pessoa? Para quê? Aí vai chegando no desfecho da ideia. Somente quando os trabalhadores não são donos da terra e das ferramentas, somente quando foram separados desses meios de produção, é que procuram trabalhar para outra pessoa. Não o fazem por gosto, mas porque são obrigados, a fim de conseguir recursos para comprar alimentos, roupa e abrigo de que necessitam para viver. Destituídos dos meios de produção, não têm escolha. Devem vender a única coisa que lhes resta, a sua capacidade de trabalho, a sua força de trabalho. Essa é a ideia principal do texto. E agora a gente vai para o final dele, que é a parte mais importante que a gente precisa entender. A história da criação de uma oferta necessária à produção capitalista, oferta do quê? De mão de obra, de gente querendo trabalhar para outras pessoas. Deve, portanto, ser a história de como os trabalhadores foram privados dos seus meios de produção. É aquilo que a gente chamou lá no trabalho de expropriação. Então, o processo que abre caminho para o sistema capitalista não pode ser senão o processo que toma ao trabalhador a posse dos seus meios de produção. Um processo que transformará, de um lado, os meios sociais de subsistência e produção no capital e, do outro, os produtores imediatos em trabalhadores assalariados. Então vejam bem, as duas coisas ocorrem ao mesmo tempo. No desenvolvimento do capitalismo, ao mesmo tempo que olha a expressão, meios sociais de produção e subsistência. Quer dizer, os meios que a sociedade utilizava para produzir a sua subsistência, eles são transformados em capital, ou seja, eles passam a ser utilizados para gerar lucro para um proprietário.
Tá? Ao mesmo tempo que isso ocorre, tá? Os trabalhadores, os produtores imediatos, eles são transformados em trabalhadores assalariados. Por quê? Porque são expropriados dos seus meios de produção. Não tem como produzir o seu sustento e tem que trabalhar para outras pessoas. Entendido? Então esse é o processo que abre caminho para o desenvolvimento da sociedade capitalista. Nós não entendemos o capitalismo se não entendemos esse processo, ou a origem histórica do capitalismo se não entendemos esse processo. Só que tem uma consequência disso daqui, que eu vou continuar trabalhando o texto com vocês. O produtor imediato, o trabalhador, só podia dispor de sua pessoa depois de libertado do solo e depois que deixasse de ser escravo ou servo, dependendo de outra pessoa. Ou seja, uma pessoa só se torna assalariada se ele ganha a sua liberdade. E para ganhar a sua liberdade, ele tem que não pode ser mais escravo nem servo. Interessa ao capitalismo acabar com a servidão, acabar com a escravidão. Não por uma preocupação humanitária, porque é mais interessante explorar uma pessoa livre. Tá? Por quê? Porque essa pessoa passa a ser um livre vendedor da sua força de trabalho. Tá? Ele vai levar a sua mercadoria a quem precisa. Um escravo, tendo produção ou não, ele era mantido, tinha que ser mantido alimentado pelo dono dele. Veja, não estou defendendo a escravidão. Mas o que a gente está vendo nessa epidemia de coronavírus? Empresas lucraram 10 anos explorando. 10 anos o cara gerou lucro para aquela empresa. Empresas que frequentemente pareciam os bancos, por exemplo, lucros recordes, acumulando muita riqueza. Um mês de fechamento por causa da pandemia, as empresas já começam a demitir, já começam a mandar embora. Por quê? Porque o cara pode gerar 10 anos lucro para ela, mas a empresa não pode bancar um mês de salário sem ele produzir, em função de uma pandemia. Okay? Por quê? Porque o trabalhador agora não é o trabalhador que interessa, não é a pessoa, é a força de trabalho dele, que pode ser dispensada quando necessário e é contratada quando necessário. É isso que o trabalho assalariado faz com as pessoas. Veja, não estou defendendo a escravidão em hipótese alguma, mas escravos e servos, eles tinham uma garantia que os trabalhadores assalariados não tinham. Eles estavam em contato com a sua forma de produzir a sua subsistência. Os trabalhadores assalariados não têm essa garantia. A gente está vendo como essa situação se agrava nessa época de epidemia. Então, para se tornar um livre vendedor da sua força de trabalho, que leva a sua mercadoria a qualquer lugar onde encontra o mercado, o trabalhador precisava antes livrar-se do regime de corporações, das regras para aprendizes e jornaleiros, lembram dessas regras que nós estudamos no ano passado, qualquer restrição aos regulamentos de trabalho. É isso que, infelizmente, o governo do presidente Bolsonaro propõe para o trabalhador. Acabar com as restrições, diminuir os direitos trabalhistas, porque assim fica mais fácil contratar e demitir. É transformar o trabalhador cada vez mais apenas numa mercadoria que é contratada quando precisa e dispensada imediatamente quando não precisa mais, sem nenhum direito, sem nenhuma condição de garantir a sua própria subsistência. Então, esses novos libertos só se tornaram vendedores do próprio trabalho quando se viram destituídos de seus meios de produção e de todas as garantias de vida proporcionadas pela velha organização feudal. Então, embora o feudalismo não fosse uma maravilha, obviamente, mas haviam algumas garantias de vida que aquela organização social possibilitava para as pessoas. Isso começa a desaparecer no processo de industrialização com a expropriação e a transformação dos meios de produção em capital. E para finalizar o texto, e a história de sua expropriação é escrita nos anais da humanidade em letras de sangue e fogo. Foi um processo muito violento, como a gente viu naquele trabalho dos cercamentos. Tá ok? Pois bem, então essa é a finalização do que ficou faltando da aula passada e eu vou fazer uma pequena adaptação aqui
eu vou deixar a parte tecnológica e o pioneirismo da Inglaterra para a última atividade, porque elas são menores, são mais tranquilas. Então, vou tentar adiantar o máximo possível a atividade número 5, que vai falar sobre as inovações tecnológicas na industrialização e também porque a Inglaterra foi pioneira no processo de industrialização, de revolução industrial. Okay? E aí a gente finaliza a matéria, o conteúdo do primeiro bimestre. Espero que vocês tenham visto as orientações que eu postei sobre a entrega das atividades, e como será a avaliação. Bom trabalho para vocês e até o próximo encontro.